Pessoa TV Arapuã e hoje de mais um cantinho especial da nossa João Pessoa, diretamente da Praça da Independência. E a partir de agora você vai acompanhar comigo os destaques do programa de hoje. Síndrome do ninho vazio, você já deve ter ouvido falar desse termo. Daqui a pouco a gente vai esclarecer tudo e muito mais sobre esse assunto com um especialista. Você, mamãe, já teve em algum momento o sentimento de culpa? Pois é, a gente vai esclarecer também tudo sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você, que já está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana, sejam bem-vindos mais uma vez. E olha, gente, você que é mamãe, me diz uma coisa, em algum momento da criação dos seus filhos já teve aquele sentimento de culpa? Às vezes é inevitável, né? Mas saiba que nem sempre é o correto ter esse sentimento de culpa. Na verdade, um especialista vai esclarecer pra gente tudo sobre isso a partir de agora. Acompanhe. Juliana é mãe solo de Gabriel, de 7 anos. Mora com os pais, que a ajudam na educação do pequeno. Mas não é fácil ser mãe de primeira viagem. A sensação é que sempre poderia fazer mais por ele. De fato, muda uma rotina toda da família, a minha rotina particular. Eu sou mãe solo, né? Quando Gabriel chegou na minha vida, de fato, ele mudou minha vida de ponta cabeça. Vieram todas as inseguranças, todas as preocupações. Mas quando a ficha caiu, de fato, foi um presente. E é um presente na minha vida até hoje. Uma vida que ela precisou ser mudada por completo, a começar por eu morar na casa dos meus pais e inserir um bebê numa rotina só de adultos. Mas foi muito bem aceito. E hoje a nossa rotina gira em torno de Gabriel. Até mais ou menos uns 4 anos de idade de Gabriel, eu não saía sem ele. Eu vim sair a primeira noite, de fato, para passar uma noite fora, numa festa no interior, quando Gabriel tinha 5 anos de idade. E foi bem difícil para mim. Eu apelei que chegasse logo o horário da manhã para vir embora para casa. Esse é um sentimento de muitas mães. A psicóloga Aline Arruda explica que é comum as mamães deixarem até de cuidar de si para se dedicarem de forma integral aos filhos, mas que mesmo assim não é o suficiente para elas. Tem aquela frase que diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque, na verdade, é como se todo mundo soubesse cuidar do seu filho melhor do que a própria mãe, né? E se as mães pudessem parar para pensar que pais erram, mas acertam muito mais do que erram, tá tudo bem. E isso acaba sendo muito mais uma percepção pessoal de que não está cuidando bem do que, de fato, o que está acontecendo. De modo geral, as mães cuidam muito bem dos seus filhos, né? Mas isso acaba sendo um problema quando essa culpa vai pesando e ela vai deixando o autocuidado de lado. E é tão importante cuidar de si quanto cuidar da criança, porque ela estando bem, ela vai conseguir cuidar melhor da criança. Às vezes quando ela está mal, quando ela não consegue cuidar de si, às vezes é da aparência, autoestima como um todo, ela vai ficando triste, ansiosa, e isso acaba passando também para a criança, para os filhos de modo geral, né? Então pode acabar havendo um prejuízo aí nesse caso. E para piorar a situação, parentes e amigos se metem na criação e endossam a ideia de que a mãe não é exemplar. Olha, é sempre aquela fala, eu estou só querendo ajudar, né? E nesse querer ajudar, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, perguntar é sempre algo importante, né? Do que você precisa? O que você quer que eu faça? Às vezes uma criança nasce e aí tem muito olhar voltado para essa criança, de visita, de presentes e tal, e meio que se deixa de lado a mãe, né? E às vezes uma pessoa vai visitar, a casa está revirada, louça na pia, e aí as pessoas querem estar lá com o bebê. Muitas vezes ajuda muito mais dizer assim, você deixa eu lavar sua louça? Você quer que eu te ajude a organizar alguma coisa? Né? E aí essa mãe poder ter ali 10, 15 minutos para tomar um banho, para lavar o cabelo com calma. Isso ajuda muito mais do que ficar só dando pitaco, opiniões, né? E aí só pesando emocionalmente essa mãe de culpa. No caso de Juliana, é só coisa da cabeça dela, porque o filhão adora a mãe e valoriza o que ela faz por ele. Sua mãe é uma boa mãe, ela é legal? Legal não, incrível.
E o que ela faz assim que você gosta tanto, acha tão incrível? Carinho, sair, cinema. Então ela anda muito com você. Sim. Juliana faz de tudo para Gabriel ser uma criança feliz. Mas o pedido de um irmãozinho, ela vai ter que negar. Eu sou louca por criança, eu trabalho com crianças, tenho o Gabriel, amo de verdade. E, assim, penso em ter outros filhos, sim, mas no momento não. Filho é caro, filho é uma demanda imensa, sinta a entrega de corpo e alma. Síndrome do ninho vazio. Você já deve ter ouvido falar sobre esse termo em algum momento, porém com outras características. A nossa repórter Thaís Aureliano foi conversar com um especialista para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto e é o que você vai acompanhar a partir de agora. Síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? É mais comum do que o que a gente pensa. É quando homens e mulheres veem aqueles filhos saindo de casa e causam sofrimento. Às vezes é de uma forma imediata, mas tem alguns casos que dá para se preparar para isso. É sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o psicólogo Everton Procópio. A gente já tinha batido um papo aqui um pouco antes. Tem situações que são planejadas e mesmo assim os pais responsáveis não conseguem se desvincular emocionalmente daquela pessoa que passou tantos anos dentro de casa, né? Mas primeiro vamos explicar quais são as características dessa síndrome. Então, olá Thaisa, né? Então, a síndrome do ninho vazio, ele é caracterizado por um estado depressivo, né? É um sofrimento emocional, psicológico decorrente da ausência, né, da presença do filho, da filha ali naquele lar. Né? Então, a ausência dele, a saída dele ou dela da sua casa, do seu lar, acaba gerando esse desconforto emocional, psicológico, né? E que tem por isso chamado de síndrome, porque tem um conjunto de características próprias que denomina essa síndrome do ninho vazio. Mesmo que seja uma saída temporária, provisória, para fazer um curso fora, mas com 1, 2 anos esse filho vai voltar, essa síndrome, ela mesmo assim merece uma atenção especial? Sim, Thaisa, merece uma atenção especial, porque com a saída dele, mesmo temporária, né, para fazer um intercâmbio, para estudar fora, essa pessoa, essa mãe ou o pai, porque isso ocorre tanto com a mãe ou com o pai, se depara com esse sentimento, né? Com essa angústia, com esse desconforto emocional. Então, mesmo sendo temporária, ela sentindo isso, ela precisa dar atenção a isso. Ela precisa cuidar dessas sensações, desse sofrimento e buscar alívio. E aí pode acometer não só os pais, mas também irmãos, tios, primos, enfim, pessoas que compartilham daquele mesmo lar com aquela pessoa que está saindo? As pesquisas apontam mais voltado para o pai, né, para a figura paterna e para a figura materna, devido à função que eles exercem em relação aos filhos. Né? Com relação aos irmãos, aos agregados ali, sente a saudade, sente a falta, mas a dimensão desse vazio é mais presente na figura paterna ou na figura materna. Então, que tipo de sintomas ou características essa pessoa pode apresentar que a gente já tem que ter esse alerta, né, mais especial para tratar desde cedo? Quando os pais começam a perceber que os filhos já estão se preparando para aquela saída, começa aquele movimento dentro de casa, né, de organização, de reorganização, esse movimento. Então, os pais, a mãe, o pai, começam a perceber isso e começam a ter um sentimento de angústia ou a necessidade da presença dele ali, da presença daquela figura do filho, da filha. Então, ela começa a sentir uma ansiedade, uma preocupação, às vezes um choro escondido, né? Quando entra no quarto, se afasta, então começa a ter aquele choro. Então, isso são sinais de que aquela ausência, de que aquela saída já está afetando, mesmo não já tendo de fato acontecido, mas só perceber o movimento, ela já começa a sentir todos esses sentimentos negativos. Eu acho que quando a data da mudança vai chegando, vai se aproximando, então esses sentimentos eles são ainda maiores.
Sim, os sentimentos ainda são maiores, desde que não haja uma preparação para esse momento, né? Então, quando há uma previsibilidade, né, da saída daquela pessoa de casa, né, do filho, da filha, então um casamento que foi marcado já há algum tempo, né, um concurso que foi realizado que a posse vai ser em tal dia, então dá para ir tomando as medidas assim, preventivas de evitar um sofrimento mais intenso. Não quer dizer que não vai ocorrer aquele sentimento da saudade, da falta, mas ao se deparar com essa previsibilidade, já se pode ir trabalhando essas emoções, essa saída do filho, né, ou da filha. E que tipo de medidas preventivas já podem ser tomadas o quanto antes? Medidas preventivas podem ser se envolver com esse processo de mudança do filho, fazer parte dessa transformação, dessa reorganização, dessa mudança, ajudá-lo com orientações, com sugestões, se informar desse próximo passo que aquela filha vai dar, seja para um casamento, para construir uma nova família, seja para estudar fora. Então, fazer parte desse momento também, assim como ela já fez parte desde da vida intrauterina, né, com aquela criança, quando criança, e perceber que isso faz parte do processo natural da vida, né, do indivíduo, de ver ele tomando sua autonomia, sua independência. Então, fazer parte desse processo, dessa construção da vida dele até a sua saída, isso já é uma forma preventiva de lidar com essa nova situação. E tem sofrimentos que são dobrados, triplicados, por exemplo, se vão sair com 2 filhos de uma vez só, ou se esse filho que morou por muitos anos na casa tem um filho, então é filho e neto, o sofrimento é ainda maior, né, Everton? É um sofrimento ainda maior, porque aí duplica, né, os corações, né? Cada coração vem ali cheio das suas emoções, dos seus afetos, das trocas de carinhos, de cumplicidade. Então, quanto mais assim esse ninho tiver integrantes ali, maior, mais intenso será essa dor da ausência, né? E é um sofrimento também para quem está saindo, né? Muitos filhos têm realmente um apego emocional, um vínculo forte com a mãe, com o pai. Também não é fácil para ele. Eu acho que entender o outro lado também é um bom caminho, né? Sim, sim. Não é fácil para ambos os lados, né? Para a mãe que fica, para o filho que parte, um misto de sentimentos, né? De satisfação pelo autorreconhecimento, por perceber que pode lidar com a sua vida sozinho, sem a presença do pai ou da mãe ali, fisicamente juntos. Então é um misto de sentimentos desse afastamento, né? De estou me sentindo realizado, estou me realizando, estou me tornando independente, eu agora vou cuidar das minhas próprias coisas, meus negócios, da minha casa, organizar tudo isso. E também aquele sentimento de tristeza, né? Porque, afinal de contas, a convivência, né? Que depende também da relação, como se tinha, né? Do pai e mãe e filhos, né? Se é uma relação realmente afetuosa. Então, ele vai sair também carregando na sua bagagem essa saudade, né? Essa saudade pela mãe, pelo pai, por aquele ninho também. Então, é um misto, Thaís, assim, de sentimentos, de felicidade por estar indo em busca da sua independência e também de saudades, né? Mas uma saudade saudável, positiva. E a distância, será que é mais um fator que interfere nesse sofrimento? Morar do outro lado da cidade ou em outro país? Ou, independente disso, sair da casa já pode desencadear essa síndrome? Tudo vai depender como essa mãe, como esse pai vai fazer a leitura desse momento, né? Como ele vai interpretar essa situação, como ele vai lidar com esse afastamento. Então, a questão do espaço geográfico, né, dessa distância, pode ser em outro quarteirão, pode ser em outra região. Então, como ele vai lidar, como ele interpreta essa saída é o que vai afetar essa dimensão do quanto essa saudade vai ser
vai ser significativa para ela. E aí o filho ou a filha saiu de casa. É preciso fazer algum tipo de mudança, por exemplo, disposição dos móveis do quarto ou da sala? Ou é saudável preservar ali aquele cantinho que a pessoa nasceu, cresceu, né? Enfim, passou tanto tempo? Antes desse ninho se tornar vazio, ele já era vazio. Né? Assim, não existia aquele filho, aquela filha. Então, com a chegada daquela criança, né, muitas coisas foram reorganizadas, adaptadas dentro do lar. Então, da mesma forma, com a saída deles, talvez seja importante fazer uma nova adequação, uma nova readaptação, um reaproveitamento daquele espaço para algo que seja mais funcional ali para aquele casal, para aquele pai, para aquela mãe que vai ficar em casa. Então, não necessariamente tem que se fazer a retirada daqueles pertences, mas sim como tornar funcional e mais produtivo, mais construtivo aquele ambiente para os que ficaram. Essa síndrome, ela tem prazo para terminar ou, de fato, pode ser muito duradoura? Olha, Thaisa, essa questão do prazo, a gente nunca, cada um tem a sua forma de lidar, tem o seu tempo de assimilação, de ressignificar, né, de ressignificar essa situação, esse momento. Então, não tem um prazo assim específico, mas a gente entende que é rápido. Assim, que não perdura por muito tempo, não tem um longo prazo. Casos permaneçam um longo prazo, então isso já pode estar se instalando algum tipo de um transtorno aí psicológico, né? De algum transtorno mental, como a depressão, por exemplo, não é? Então, essa ausência, essa síndrome, ela é sentida sim, faz parte, ela é natural nesse momento, mas se aquilo que ela está sentindo estiver causando conflitos dentro de casa, né, com a relação conjugal, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter os afazeres domésticos que antes ela fazia tranquilamente, ela tem dificuldade para fazer, se sente desmotivada, se fecha no seu mundo. Então, esse tempo aí já está prejudicial, já está causando prejuízo na vida dela social, na vida dela profissional, na vida dela afetiva. E pelo menos de início, né, com a saída de uma pessoa de casa, é comum vizinhos, amigos perguntarem como aquela pessoa está, né? Esse tipo de pergunta, de tocar na ferida, também pode magoar essa pessoa que está desencadeando essa síndrome? Olha, Thaisa, tudo é possível, né? Assim, a forma como cada um vai lidar com essa situação. Porém, é importante que ela fale do seu sentimento. É importante que ela compartilhe daquilo que está sentindo, do que está lhe afetando, porque quando ela fala para alguém, quando ela desabafa, ela traz isso, externa isso, é até uma forma dela elaborar esse sentimento e de se compreender naquilo que ela está sentindo. Qual é o significado daquele sentimento para ela? Então, a forma de alguém chamar um vizinho, um parente, alguém que ela tenha um vínculo, um contato e poder partilhar, conversar sobre esse sentimento é importante. É importante para essa elaboração e para essa superação desse sentimento. Mesmo que ela chore, mesmo que aquela pessoa que está ouvindo nem seja um especialista, então isso faz bem? Faz bem, faz bem. Mesmo que não seja uma especialista, não seja um profissional da área de saúde mental, mas o ato dela falar para alguém, isso já é terapêutico. Né? Isso já é terapêutico, ela poder externar aquilo que está incomodando ali no coração dela, ali nas suas emoções, seus sentimentos. Então, poder verbalizar isso é dar oportunidade para si mesma de renovar-se, de se reposicionar, de assimilar todas essas questões que envolvem a saída do filho, da filha. E o que mais ela pode fazer para ocupar esse vazio? É muito importante ela se conhecer. O autoconhecimento. Se ela estiver causando muita dor emocional, muito desconforto, e ela não conseguir lidar com isso sozinha, é importante que ela busque a ajuda de um profissional de saúde mental para ajudar, facilitar esse processamento, essa assimilação. Porém, assim, o que ela pode estar fazendo também, ela redescobrir,
redescobrir, caso ela seja casada, redescobrir aquilo que não viveu com seu esposo, ou o esposo com a sua esposa, né? Resgatar os momentos matrimoniais, né? Buscar resgatar aquilo do seu projeto de vida que ficou de lado um pouco, que ficou em segundo plano por causa da função materna, Então é importante ela redescobrir, reencontrar novos prazeres, novas satisfações de vida, um curso que possa fazer, se envolver em grupos comunitários, voluntariado, porque ela sente a necessidade de ser útil. Porque quando o filho, a filha sai, em que aquela mãe ou aquele pai apenas exercia a função da criação, do cuidar do filho, da filha, então com a saída deles é como eles sentissem um sentimento de inutilidade. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Se a minha vida toda foi para isso, se eu deixei de fazer tal coisa para cuidar dos filhos. Então, essa situação, Thaisa, pode ser uma grande oportunidade de ela retomar determinados sonhos, determinadas vontades que ela deixou em segundo plano para cuidar dos filhos. Então, a oportunidade dela retomar isso, né? E entender que a sua vida é muito mais além do que uma função materna, que ela tem outros papéis também, como mulher, como esposa, como filha talvez ainda, como profissional, como cidadã. Então é redescobrir e buscar novas fontes de satisfação na vida. É interessante você falar em outros papéis, porque às vezes essa mulher ou esse homem tem pai, tem mãe que moram juntos, um filho saiu, mas tem um outro, né? Ou uma tia que também mora e depende do cuidado pela idade ou por alguma comorbidade. Então, tem outros cuidados que não só o daquele que a pessoa saiu. E tem o autocuidado também. Sim. Se a pessoa está bem, ela tem condição de cuidar melhor, né? Sim, exatamente. Esse é a busca do autoconhecimento, esse autocuidado, de fortalecer a sua autoestima, de fortalecer as suas habilidades, potencializar as suas capacidades e suas qualidades, né? Então, é essa redescoberta, né? De se reencontrar, né? E entender que a vida é muito mais, como já falei, do que essa função apenas de cuidar do filho, da criação do filho. É muito mais amplo, né? E se nem com essas orientações preventivas, esse cuidado, esse apoio familiar, porque quem está próximo nota que aquele outro está precisando mais de ajuda naquele momento, nem com todo esse aporte foi possível ela sair dessa situação de sofrimento e a depressão está se instalando, está se ampliando. O que é que tem que fazer nesse momento? Esperar passar? Será que é um caminho ou já começar a agir? É preciso, por exemplo, chegar até a tomar medicamentos ou tem alternativas que são possíveis para ela sair dessa situação? O transtorno depressivo ele tem níveis, né? Então, esses níveis, eles vão, quando não tratado, quando não cuidado, ele vai tomando proporções muito significativas e impactantes na vida da pessoa. Então, aquela mãe, aquele pai que percebe que aquela tristeza está tão profunda, naquele vazio interior, né, em que ele passa a não ter um propósito de vida, parece que o sentido de existência diminuiu, não sente mais motivação para acordar, porque o filho não está mais ali para fazer o café da manhã dele, Então, ao perceber que está nesses estágios iniciais, é muito importante buscar a ajuda de um profissional, para que faça um processo terapêutico, para que não haja uma dependência de um tratamento medicamentoso. Então, é muito importante tomar logo essa iniciativa para que não gere mais prejuízos e esses níveis de uma possível depressão, eles se elevem, causando maiores desconfortos e sofrimento. É isso. Nem pode ser o filho dependente dos pais, muito menos pais dependentes dos filhos, dependentes desse filho que está saindo para procurar a melhora. Então, a gente espera ter ajudado quem está nos acompanhando agora.
Agora a gente vai para um breve intervalo, nem pense em sair daí, tá? Tô te esperando, daqui a pouquinho a gente volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Chegou o pronto atendimento digital da Unimed João Pessoa. Pronto para cuidar de você com médico direto no app e mais agilidade. O PA Digital é o jeito mais fácil de se consultar para sintomas como febre, tosse, dores abdominais, dores de cabeça, ouvido e garganta. Com o pronto atendimento online para adultos e crianças todos os dias da semana, das 7h30 às 18h30. Acesse seu app e conte com mais essa inovação da Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM PB 4149. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. E agora a gente vai falar de coisa boa. É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRM PB 5167. Para mais informações, não tem erro, unimedjp.com.br.